Olá pessoal, sou o professor Emerson Lima, aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UFAM, e hoje nós vamos apresentar para vocês uma aula sobre a utilização do espectrofotômetro. O espectrofotômetro é um equipamento muito importante dentro do laboratório de bioquímica clínica, talvez seja o equipamento mais importante. É lógico que hoje, com a modernização dos laboratórios, é até raro a gente ter um equipamento como esse que eu estou mostrando aqui para vocês, que é um equipamento simples, é um equipamento manual, onde você consegue executar de forma bem manual uma técnica bioquímica. A maioria dos laboratórios utilizam equipamentos automatizados, utilizam equipamentos que conseguem fazer o processo de pipetagem automática, conseguem fazer a reação bioquímica e conseguem liberar um resultado de forma totalmente automatizada. Isso é a grande realidade, principalmente aí nas capitais, laboratórios de médio e de grande porte. Para quem atua em laboratórios menores, laboratórios de pequeno porte, por exemplo, aqui na nossa região, para quem está no interior do estado, que não tem acesso a esses equipamentos automatizados, normalmente a rotina é feita ainda em equipamentos como esse, equipamentos manuais. Então, é importante que o analista clínico saiba utilizar o equipamento. Então, a gente tem equipamentos totalmente manuais, como esse, que eu faço todo o procedimento de forma manual. Existem os equipamentos semi-automatizados, onde ele faz, por exemplo, o processo de aspiração da amostra e já te libera a absorvância ou o resultado já, se você fizer colocar o fator, né, colocar todo o procedimento de cálculo no próprio sistema, ele já pode até, inclusive, te dar o valor da amostra, né, o valor real da concentração daquele analito na amostra. Mas, de forma geral, os equipamentos manuais são como esse tipo aqui, né? Existem os analógicos, como é esse caso, e existem os digitais. Na aula de hoje, eu vou demonstrar para vocês como seria a utilização de um espectrofotômetro para uma rotina manual, né? Utilizando esse aparelho que eu tenho aqui que eu estou demonstrando para vocês, mas ele seria esse procedimento adaptado a qualquer equipamento de forma manual. Antes da gente falar propriamente da execução do procedimento, eu queria relembrar um pouquinho para vocês sobre a espectrofotometria. Com certeza vocês já assistiram a aula teórica sobre técnicas analíticas em laboratório de análises clínicas que a gente tem aqui no canal. Vocês que são da disciplina também já devem ter assistido para estar fazendo essa prática. E aí eu expliquei na aula para vocês que a espectrofotometria, ela tem como princípio o quê? A absorção da luz através de uma solução colorida. A gente tem uma faixa do espectro de onda, né, do espectro eletromagnético, e essa faixa inclui a região do visível, que vai mais ou menos de 400 a 700 nanômetros, e tem uma parte do ultravioleta, que é abaixo de 400, ali entre 390 até 200 nanômetros. Essa faixa do UV não tem cor, né? As soluções elas são coloridas, é uma faixa de comprimento de onda que os nossos olhos ali não conseguem detectar coloração. Já na faixa do visível, ali entre 400 a 700 nanômetros, eu tenho obrigatoriamente ali uma solução colorida. Vermelho,
amarelo, azul, rosa, violeta, verde. Então, normalmente essas soluções são coloridas. O que o espectrofotômetro faz? Ele é capaz de medir a exata absorção de uma determinada região do comprimento de onda por essa solução colorida. Então, uma característica extremamente importante na espectrofotometria. A solução, ao ser lida, ela tem que ser límpida. Ela jamais pode ser turva. Então, ela tem que ser límpida, porque o que eu vou medir, que é a absorção da luz, ela tem que ser essa luz que é não captada pelo detector, né, que é absorvida, que é a diferença entre a luz emitida e a luz que é recebida no detector, ela tem que ser uma luz que foi absorvida pela cor do material e não, por exemplo, por uma turvação. Então, se eu tiver uma solução turva, eu não posso ler na espectrofotometria, porque essa turvação, ela com certeza vai bloquear parte da luz, né? Mas esse bloqueio não se encaixa dentro dos parâmetros para uma técnica espectrofotométrica. Uma outra questão que é importante para o analista conhecer, que eu também falei isso na aula teórica. É interessante que o analista clínico conheça para cada cor qual é a região que aquela cor absorve. Por exemplo, eu sei que a solução resultante avermelhada, de cor vermelha, ela vai absorver na região de 500 nanômetros. Eu sei que uma solução resultante amarela, ela vai absorver na faixa de 400 nanômetros. Por que isso é importante? Então, se eu estou lendo aqui em 500 nanômetros, eu espero que a minha reação, após ela ser feita, fique o quê? Vermelha. Fique avermelhada, correto? Então, se ficar azul, opa, alguma coisa estranha aconteceu. Eu não deveria estar lendo azul em 500 nanômetros. O azul ele vai ser um pouco mais alto, na faixa de 600, 620. Ou eu fazer uma reação colorimétrica e não ter cor nenhuma. A técnica manda eu ler em 520 nanômetros. Eu espero ali um vermelho indo para o roxo ali. Pro lado. É vermelho indo para o roxo. Não forma cor alguma. Alguma coisa estranha aconteceu. Provavelmente, na minha técnica analítica, ali no meu banho-maria, o meu reagente de trabalho não está funcionando para aquela cor não acontecer. Então, isso é importante eu conhecer, eu ter essa noção de que para cada região do espectro, principalmente visível, eu tenha uma cor resultante esperada naquela região. Uma outra coisa interessante que tem a ver com isso são a qualidade das cubetas que são utilizadas para essas análises. A cubeta é esse recipientezinho, normalmente ele pode ser quadrado ou pode ser redondo, às vezes eu posso utilizar até aqueles próprios tubozinhos de hemólise para fazer essa leitura, desde que eles estejam calibrados para isso, mas normalmente eu uso uma cubeta específica que vem junto com o equipamento. Então, a cubeta, a gente tem 3 materiais principais. A gente tem a cubeta de quartzo, a cubeta de vidro e uma cubeta de plástico, polietileno. Qual a diferença entre elas? Tá, lógico, na qualidade do material e na interferência que esse material tem sobre a passagem da luz.
O material quartzo é o melhor material. Ele vai ter muito menos interferência na passagem da luz. Ele deve ser utilizado para leituras em baixo comprimento de onda. Preferencialmente, se eu for fazer uma leitura, por exemplo, em 320 ou comprimento de onda mais baixos, tipo 280 nanômetros, em geral eu não consigo utilizar nem vidro nem quartzo, ou nem vidro nem polietileno, porque aqui tem muita interferência de absorção nessas regiões. Então o material mais adequado é o quartzo. Eu posso usar o quartzo para ler os outros comprimentos de onda mais alto? Pode, tranquilo, ele é o melhor material. Então, por que eu só não utilizo o quartzo para tudo? Porque tem a ver com o custo também, né? Essas cubetas de quartzo, normalmente elas são bem mais caras, são mais frágeis, então numa rotina muito grande, ou não tenho cubetas suficiente para fazer todas as leituras em quartzo, ou se eu quebrar uma cubeta, isso pode gerar um prejuízo para o laboratório. Então, normalmente, ou eu trabalho com uma cubeta de vidro, ou até mesmo com uma cubeta de quartzo. O vidro é um material intermediário, onde aí eu posso ler comprimentos intermediários e comprimentos mais altos, tranquilamente. Por exemplo, até ultravioleta, acima de 320, 330, 340 nanômetros, eu posso usar o vidro tranquilamente, que ele não vai trazer tanta interferência. Mas em comprimento de ondas bem mais baixos, aí sim, aí eu já tenho um problema de interferência nessa leitura. E o plástico, né? O plástico, a vantagem é que é um material mais resistente, ele pode cair, não vai quebrar. É lógico que ele é menos durável, ele pode riscar, né? Isso trazer problemas na hora da análise. E nesse caso, por exemplo, desse fabricante, ele até diz que ele pode ser utilizado para leituras em 340 nanômetros para frente. Então, é uma cubeta que é totalmente adaptada ao uso, por exemplo, no laboratório de análises clínicas, de bioquímica clínica, onde, uma vez que a maioria das técnicas são técnicas colorimétricas, ou seja, que formam cor, né? Que formam cor ao serem realizadas. Então, normalmente a cubeta utilizada, eu posso utilizar essa cubeta de polietileno tranquilamente para a maioria das dosagens. Posso usar o vidro e posso usar o quartzo. O quartzo ele é mais utilizado em laboratórios de pesquisa ou laboratórios onde eu vou fazer uma varredura, onde eu tenho comprimentos de onda mais baixos e eu preciso ter menos interferência da leitura naquela minha reação, naquele meu material. Então, falando de cubetas, é isso. Falando do espectro em si, como eu já falei, a gente tem vários tipos de espectro. A gente tem espectros mais simples e espectros mais complexos. Falando aqui do que pode, por exemplo, ter de diferencial, uma das principais questões é a questão da lâmpada, né? Existem os espectros, são de uma lâmpada, que ele emite apenas luz branca, e existem espectros com duas lâmpadas, de mercúrio e de tungstênio, que são uma especificamente para a luz branca e outra para a luz ultravioleta. Esses espectros com duas lâmpadas, eles, em geral, são melhores, então são mais caros. Você vai conseguir dizer para ele qual é a lâmpada que você vai deixar ativa para aquela região que você vai querer ler, né, fazer a leitura. Um outro diferencial que tem nos espectros é o espaço, o fechamento ali no prisma, né? Porque assim, o espectro ele vai ter uma fonte luminosa, ele vai ter um prisma, que é como se fosse um filtro do comprimento de onda,
e ele vai deixar passar apenas uma fração daquele comprimento de onda. Aí que está a diferença. Os espectros mais simples, em geral, os raios passam em espaços maiores e os comprimentos e os espectros mais caros, com melhor qualidade, eles vão deixar passar frações bem mais finas dessa luz. Eu posso especificar bandas, né, bem menores de passagem. Beleza, aí vem a cubeta, que eu já expliquei o material. A cubeta era um procedimento importante. O material que está dentro dela, que eu já falei que tem que ser uma solução transparente. E essa luz, ela vai chegar no detector. O equipamento, normalmente, ele ou lê a absorbância ou lê a transmitância, que é ou a quantidade de luz que foi absorvida pela amostra, no caso da absorbância, e a quantidade de luz que chega no detector, a transmitância, ok? Então, elas são inversamente proporcional. Quanto maior a absorbância, menor a transmitância e vice-versa, né? Maior a transmitância, menor a absorbância. Isso durante o curso a gente vai trabalhar bastante com essas duas. Vai ter situações em que a gente vai usar a absorbância, vai ter situações em que a gente vai usar a transmitância e vocês vão entender melhor essas duas unidades de leitura e quando que a gente trabalha com uma e quando a gente trabalha com outra. Agora eu vou demonstrar para vocês como que seria o uso do espectrofotômetro numa análise. Como é que eu faço para fazer uma leitura? Isso que a gente vai mostrar nessa segunda parte da aula. Então, pessoal, eu vou demonstrar para vocês agora o passo a passo da utilização do espectrofotômetro manual. Esse espectrofotômetro é um espectrofotômetro analógico. Então, independente do espectro, a primeira coisa que eu vou fazer ao utilizar o espectro é, lógico, ligá-lo. Em geral, eu devo ligar esse espectro pelo menos 10 a 15 minutos antes para que a luz, a lâmpada, estabilize. Alguns equipamentos, eles têm um sensor que me dão a informação de que essa lâmpada está estabilizada. Então, ele automaticamente já fica ali numa pré-análise e quando a lâmpada estabiliza, ele me libera para que eu faça a utilização. Esse aqui, que é um equipamento mais simples, ele não tem essa função. Então, eu devo conhecer e saber que eu preciso ter esse tempo para que o espectrofotômetro possa atuar da sua melhor forma. Então, normalmente, esse tempo demora de 10 a 15 minutos. Então, feito isso, eu vou fazer a minha análise. Então, eu preciso agora fazer uma leitura de uma solução, como eu falei, colorida ou na região do ultravioleta. Primeira coisa que eu preciso saber, qual é o comprimento de onda que eu vou fazer essa leitura. Então, eu vou até o equipamento e vou fazer o ajuste do comprimento de onda. Nesse equipamento aqui, ele é um equipamento analógico, então eu vou girar esse dispositivo até esse dial aqui, né? Até chegar no comprimento de onda que eu desejo fazer a leitura. Então, ajustei o comprimento de onda, beleza. Próxima coisa que eu preciso fazer é definir o modo onde que eu vou fazer a leitura. Esse equipamento aqui, ele me dá a opção de ler em absorbância, transmitância, ele me dá uma opção de já definir a concentração. Se eu adicionar aqui um cálculo, eu posso fazer isso para quando eu fizer a leitura da minha amostra, ele já me der o resultado da concentração daquela amostra, ou ele também me dá a opção de eu determinar um fator de calibração para multiplicar pelo valor da absorbância. Normalmente, na grande maioria das vezes, a gente utiliza a absorbância e, em alguns casos, a transmitância.
Quando você está numa rotina, você pode definir ou concentração ou fator, mas na grande maioria das vezes, a absorbância ou transmitância. E agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é eu zerar o equipamento. Então, eu vou adicionar uma solução que eu chamo de solução branco. Essa solução branco, a minha bula vai dizer qual é essa solução. Normalmente, ela é o reagente de trabalho sem adição de água ou amostra, ou às vezes pede para você adicionar alguma coisa. Então, isso vai estar descrito na bula. Ou às vezes ele pede para zerar o equipamento com água destilada. Uma coisa interessante, importante da gente fazer sempre é criar o hábito de fazer uma limpeza da cubeta. Então eu vou segurar a cubeta sempre nessa parte que não entra em contato com que não entra em contato com a luz aqui, ó, nessa parte fosca da cubeta. E antes de adicionar no equipamento, eu pego uma gaze e faço uma limpeza rápida desse material. E vou, então, abrir o compartimento aqui desse equipamento e vou adicionar na primeira caçapinha, na caso aqui são 4 espaços, na primeira eu vou adicionar o meu branco. Na segunda e na terceira eu posso adicionar, e na quarta eu posso adicionar o meu padrão, o meu controle e as minhas amostras. Então, dessa forma, eu posso aqui, neste caso, fazer 3 leituras de uma única vez no equipamento, né? Posso colocar o primeiro é o branco, o segundo o padrão, terceiro pode ser uma amostra e quarto uma outra amostra. Lembrando uma coisa interessante, nesse equipamento eu tenho aqui a luz que vai passar nesse sentido até o detector. Então, a faixa de leitura tem que ser, a forma que eu vou colocar a cubeta tem que ser de acordo com o direcionamento da luz, né? Se eu colocar a cubeta nesse sentido, não vai haver leitura da amostra, porque essa parte da cubeta é fosca. Então, isso tem que ser observado na hora da leitura. Beleza. Então, fiz isso, coloquei o meu branco, padrão e amostras, e eu preciso agora zerar o equipamento. Como que eu faço zerar o equipamento? Neste equipamento aqui, eu aperto nesse botãozinho, 0A, ele vai piscar e vai aparecer 0,000. Isso significa que o equipamento ele está calibrado, que ele está ajustado. Então, ele zerou. Então, ele agora me dá a possibilidade de eu fazer a leitura. Aqui nesse equipamento, como ele tem esse carretelzinho, eu vou fazer puxando essa alavanca. Eu vou puxar no primeiro espaço, ele vai me dar a leitura do branco, que não é uma leitura utilizada, né, na análise. A segundo espaço é a leitura do meu padrão. Terceiro, a leitura da minha amostra 1, por exemplo. E quarto, leitura da amostra 2. Então, esses valores que estão aparecendo aqui são valores de absorbância. Eu vou anotar essas absorbâncias e vou utilizá-las para fazer o cálculo da concentração das substâncias, que, no caso, o cálculo da concentração dos analitos para aquele determinado ensaio. Por exemplo, se eu estiver dosando glicose, colesterol, ácido úrico, eu vou pegar, baseado na leitura do padrão e na leitura das amostras, vou realizar os cálculos, nós vamos ver isso em aulas futuras, como eu faço para determinar essas concentrações baseadas nessas leituras de absorbância.
Mas, de forma geral, o uso do espectro é bem simples. É basicamente esse uso que eu falei. É interessante mostrar uma outra coisa para vocês. Vou continuar a fazer leituras. Eu tenho mais amostras. Eu vou retirar essa cubeta. Eu vou devolver para o meu tubo de ensaio e, ao colocar uma segunda amostra, eu não preciso lavar essa cubeta com água, com detergente, nada disso. Eu simplesmente, tendo um papel absorvente aqui do lado do espectro, eu enxugo essa cubeta, coloco essa cubeta investida aqui no papel, ele vai enxugar totalmente aqui, ou quase totalmente, esse excesso de líquido, e essa cubeta ela está pronta para a utilização em uma outra amostra. Ah, mas não contamina entre amostras? É muito raro, a não ser que a cor da reação seja muito forte. A gente tem algumas técnicas, como por exemplo creatinina, que ela mancha totalmente a cubeta, e neste caso não tem jeito, eu tenho que limpar. Mas se for, por exemplo, uma reação como essa, você vê que estava com líquido, eu tirei, você vê que não fica líquido nenhum aqui. Então, neste caso, eu poderia utilizar tranquilamente para uma outra amostra que isso não iria fazer essa contaminação cruzada entre amostras. Então, terminou, eu posso desligar o meu equipamento e deixar ele pronto para uma outra análise. Então, não tem segredo, o uso do espectrofotômetro é basicamente isso. Como eu falei para vocês, é interessante que vocês conheçam a utilização, cada equipamento tem um pequeno diferencial, mas se você souber os passos que você tem que ter na utilização de uma forma geral, você vai saber zerar o equipamento, você vai saber que você tem que selecionar o comprimento de onda, que você tem que fazer a forma correta de você adicionar a cubeta no espaço. Existem equipamentos também assim de análises clínicas que esse compartimento, aqui onde você põe a amostra, ele é termostatizado, ou seja, ele já está numa temperatura de 37 graus. Ele pode, ser definido com a temperatura de 37 graus. Isso é um equipamento que a gente chama de cubeta termostatizada. Isso é importante quando eu faço, por exemplo, uma reação cinética, onde eu preciso manter a temperatura da reação constante durante o ensaio. Então, é imprescindível que eu tenha esse tipo de equipamento, ou é muito importante, isso vai dar maior acurácia na minha reação. Então, em alguns casos, esse compartimento ele pode ser termostatizado, ele tem aqui uma Peltier, que é um tipo de dispositivo que mantém toda essa área onde estão as amostras a 37 graus. Isso é importante na bioquímica. Então, na hora se você for escolher comprar um equipamento de rotina laboratorial, se você puder escolher um que tenha cubeta termostatizada, é melhor, porque ele vai dar para você uma maior segurança, principalmente quando você vai trabalhar com métodos cinéticos, que a gente vai ver um pouco mais à frente aqui no curso, esse tipo de análise, né? Essa dosagem que a gente fez aqui com vocês foi uma dosagem em ponto final, onde eu faço uma leitura única naquele tempo. Então, tanto faz eu ler em 5, em 5.5, em 6, em 7 minutos, vai ser praticamente a mesma leitura. Então, era basicamente isso que eu tinha. Agradeço você que assistiu a aula até o final. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e nos vemos na próxima.